O que te impede de falar em público? O que te impede de se comunicar da forma certa? Talvez você esteja perdendo uma promoção, talvez você esteja deixando de ter o destaque que você merece, talvez você esteja abrindo mão de coisas maravilhosas que estão previstas para a sua vida, mas por não falar, por não abrir a boca, nada disso acaba acontecendo. Porque uma coisa é você ser alguém que aponta a direção, que conta uma história, que resolve um problema, e outra coisa é ser aquela pessoa que sempre fica calado no fundo da sala. Quem é lembrado não é quem fica lá no fundo. Os que se destacam são aqueles que se posicionam e começam a falar. E hoje eu vou te contar uma história que vai te ajudar a enfrentar esse grande desafio. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Está começando o novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou aqui mais uma vez para te contar sobre por que você deve falar em público, como você tem que fazer isso e do que você tem que se livrar para que a sua mensagem possa ser entregue da melhor forma. Hoje eu vou te contar mais uma história bíblica, a história do profeta Ezequiel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele recebeu uma missão de Deus. Ele viveu coisas grandiosas, com certeza você sabe disso. O profeta Ezequiel foi aquele que teve a visão do Vale dos Ossos Secos. Essa é uma passagem incrível da Bíblia. Deus leva Ezequiel até um lugar e ele tem essa visão impressionante. Um vale, um lugar cheio de ossos, cadáveres que foram secando até que viraram ossos. E Deus dá uma direção a Ezequiel, ele profetiza e aqueles ossos vão se juntando, a carne vai se refazendo e eles se transformam numa multidão de seres vivos. Essa visão que Ezequiel teve representa a restauração de Israel. Agora, tudo isso só foi possível porque quando Deus o convidou, o convocou a falar, ele enfrentou alguns medos, ele enfrentou algumas crenças limitantes e começou a falar. Entende? Falar em público, entregar a sua mensagem vai desbloquear o seu futuro, vai desbloquear a próxima fase. Se você for a pessoa que não fala, a pessoa que só fica lá no fundo, a pessoa que só ouve, você não vai desbloquear a próxima fase. Pronto. Você precisa entender que dentro de você tem uma mensagem, há um tesouro. A sua história não foi escrita por qualquer um. Ela foi criada pelo autor da vida. Deus planejou cada um dos seus dias e Ele te colocou no mundo e no tempo que se chama hoje, para que você faça a diferença no mundo à sua volta. Nunca se esqueça que você é uma flecha e flecha só para no alvo. Existe uma mensagem dentro de você, existe um conhecimento dentro de você, e a sua missão é compartilhar isso com as pessoas. É assim que você vai cumprir o seu propósito, é assim que você vai encontrar a plena felicidade, o senso de dever cumprido. É entregando a sua mensagem. O profeta Ezequiel, quando foi convocado por Deus, sentiu medo. Como que eu sei disso? Está na Bíblia. Em Ezequiel 2, no versículo 3, Deus começa a falar com o profeta e ele diz assim: Filho do homem, vou enviar você aos israelitas. Eu estou te contando essa história porque ela tem tudo a ver com o seu momento e o que Ezequiel fez, você precisa fazer também, para entregar a sua mensagem, seja ela qual for. E Deus chama Israel de nação rebelde que se revoltou contra ele. E continua aqui o texto. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviar você é obstinado e rebelde. E diga-lhe, assim diz o Senhor, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, porque são um povo rebelde, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, você, Ezequiel, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Aqui é um indicativo de que Ezequiel estava com medo daquilo. Ele ia entregar uma mensagem dura para um povo rebelde, ou seja, um povo que não queria ouvir,
pessoas que não estavam nem aí, que achavam que tudo aquilo ali era bobeira, que eles estavam certos, que eles sabiam o caminho. Ezequiel sentiu medo. E Deus fala para ele, não tenha medo, nada disso. Vamos aqui para o texto, versículo 5, eu vou reler para você. Deus está dizendo assim para Ezequiel, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, porque são um povo rebelde, eles saberão que um profeta esteve no meio dela. Ou seja, eu vou te enviar. E se eles vão te ouvir ou se eles não vão te ouvir, é outra coisa. Mas eles vão saber que um profeta esteve diante deles. Ou seja, eles vão saber que eu me preocupei e mandei alguém entregar uma mensagem para eles. Se eles vão ouvir ou não vão ouvir, isso é outra conversa. E você, filho do homem, você, Ezequiel, estou aqui repetindo esse trecho, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Guarda isso para você. O mundo lá fora é duro. As pessoas para quem você tem que falar talvez não sejam tão legais, talvez sejam rebeldes como esse povo era na época. E Deus está falando para Ezequiel, pega essa palavra para você. Não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Às vezes a gente entrega uma mensagem e as pessoas nos xingam. Às vezes a gente está fazendo o bem, compartilhando conhecimento e as pessoas falam mal da gente. Aí qual é a opção? Sofrer, se ficar acanhado porque os outros estão te criticando, porque os outros estão te combatendo, porque estão falando mal de você, ou seguir em frente? Lembra que eu comecei a história de hoje falando sobre um dos feitos do profeta Ezequiel, que foi ter aquela maravilhosa visão do Vale dos Ossos Secos. Ele só chegou nesse nível porque ele venceu esse aqui. Você só vai chegar longe quando você começar a falar e entregar a sua mensagem. Às vezes você não vai falar para uma multidão fisicamente, para 5.000 pessoas. Às vezes você vai gravar um vídeo e esse vídeo vai alcançar uma multidão. O que você não pode é deixar de entregar a sua mensagem. Voltando para a leitura, Deus continua alertando Ezequiel, o que mostra que ele sentia medo, porque Deus insiste em falar com ele. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Ou seja, ainda que você esteja cercado, ainda que pareça que você está sem saída, não tenha medo. Ainda que pareça que ninguém está te ouvindo, que pelo contrário, estão te tacando pedra, estão prontos para te atacar. Não tenha medo. Deus continua falando isso para ele. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ou seja, Deus está dando a Ezequiel uma missão. Vai lá, é uma missão difícil, vai lá e começa a falar para esse público. Esse público tem um coração duro, ele não vai querer ouvir. Talvez alguns te ouçam, talvez você se sinta cercado, talvez eles corram atrás de você, talvez eles ameacem te atacar. Não tenha medo. Por que você não fala em público ainda? Será que é por conta desses medos que um dia bateram na porta do profeta Ezequiel? Ou daqueles medos que um dia aterrorizaram a vida de Moisés, como eu contei no último vídeo? Quais são os medos que te impedem de falar? Tem muitas pessoas que sonham com o sucesso, com uma vida melhor, com grandes resultados. Elas olham alguém que se destaca nas redes sociais e falam, eu queria ser que nem essa pessoa. Alguns até dizem assim, eu sou muito melhor que o fulano. Só que o fulano tem resultado, sabe por quê? Porque o fulano plantou os resultados. Eu estou aqui te incentivando a começar a plantar os seus. E isso passa por você se posicionar. Quem é você? O que você faz? O que as pessoas podem esperar de você? É sobre isso. Definiu isso? Comece a comunicar, comece a falar com as pessoas. Ah, Daniel, mas eu não sei falar. Treina. Assista o vídeo. Assista vídeos, compre cursos. Você está aqui assistindo a Novo Dia e certamente já assistiu outros vídeos, outras aulas que eu coloquei aqui no canal do YouTube. Ali eu te ensino sobre o Instagram, sobre o YouTube, sobre entregar sua mensagem, sobre falar de Jesus. Tem muito vídeo com dica aqui. Começa a assistir, reassistir e a praticar. É assim que você vai melhorar. Não existe fórmula mágica, não existe toque milagroso para isso.
Você precisa se inspirar em alguém, ver como essa pessoa fala, se ela fala devagar, se ela fala rápido demais, se ela mexe com as mãos, se ela não mexe com as mãos, e comece a ensaiar. Comece a ensaiar o início da sua fala, o desenvolvimento, o final. Eu tenho aqui no canal um vídeo em que eu ensino os passos para você fazer uma palestra. Um roteiro que você pode seguir para entregar a sua mensagem. Você pode ir lá nesse vídeo, assistir ele mais uma vez, ou então assistir pela primeira vez e começar a aplicar essas técnicas. O ponto principal é que a técnica você vai aprender rapidamente. O mais difícil é a gente se libertar dos medos. E por isso que eu estou trazendo nessa semana essas duas histórias. A de Moisés, que eu contei ontem, e a de Ezequiel, que eu estou te contando hoje. Fica claro que Ezequiel tinha medo de encarar a nação rebelde. Tinha medo de falar com pessoas que talvez não fossem ouvi-lo, ou então fossem atacá-lo. Hoje em dia nós temos esse medo de falar e não ter audiência, de entregar algo de qualidade e as pessoas não darem um valor, da gente entregar o melhor que nós temos e as pessoas nos criticarem. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio ao mundo para entregar a mensagem do amor, da salvação. Ele veio ao mundo para apontar o caminho para a eternidade. E as pessoas bateram nele, cuspiram nele, prenderam Jesus e colocaram ele numa cruz. Jesus foi morto por conta daquilo que dizia. Mas a pergunta que eu te faço é: vale a pena morrer pelaquilo que você acredita ou passar o resto da vida calado, com medo do que os outros vão pensar? Certamente a segunda opção não vale a pena. Porque você está aqui para influenciar pessoas, não é para ser mais um na multidão, não. Se você fosse ser mais um na multidão, você não estava aqui diante desse vídeo. Esse vídeo não teria chegado até você. Eu trabalho todos os dias para formar uma geração de flechas. Não foi à toa que esse vídeo chegou até você. Não é à toa, não é por acaso que você está aqui assistindo e aprendendo a se posicionar, recebendo dose de coragem. A dose de coragem que você precisa para começar a falar. Eu quero deixar uma dica para você. Deus procurou Ezequiel e deu a ele uma mensagem e um destino para a mensagem. E o que eu quero que você aprenda hoje, defina hoje é qual é a sua mensagem e para quem ela é. Se você primeiro mirar no público, você vai conseguir mais facilmente ajustar a sua mensagem. Já parou para pensar nisso? Ah, eu quero falar sobre comunicação. Nossa, mas sobre comunicação é um assunto muito amplo. Agora, quando eu paro e penso, não, eu quero falar para pessoas que querem aprender a se comunicar. Aí eu volto na minha mensagem e falo, se o meu público, se o destino da minha mensagem são pessoas que querem aprender a se comunicar, eu já sei o que eu preciso falar dentro do universo da comunicação. Então eu não vou falar de cinema documentário, eu vou falar sobre como falar, como escolher as palavras, como entender as pessoas, o poder de ouvir o outro, porque tudo isso faz parte de quem quer falar bem. Deus deu uma missão, deu uma mensagem a Ezequiel e o destino, que era a nação rebelde de Israel. Na aula de hoje, eu estou te incentivando a colocar num papel para quem você vai falar e o que você vai falar. Define a idade do seu público. Você fala para jovens, para criança, para pais, para mães, para homens, para mulheres, para idosos, para quem você fala? Não caia no erro de achar que você vai falar para todo mundo. Não! Toda mensagem tem um destino. Tudo que você vai falar tem um público-alvo. Defina hoje, nessa aula, para quem você vai falar e o que você vai falar. E o ponto 3, vença o medo. E eu quero botar aqui 3 pontos que te impedem de falar, de entregar a sua mensagem com base no que a gente aprendeu sobre a história de Ezequiel. O ponto número 1, por que você não entrega a sua mensagem ainda? Por que você não está falando em público? 1, porque você não entende a sua missão. As pessoas que não estão influenciando as outras é porque elas não entenderam a missão que elas têm. Mas como é que eu vou descobrir isso, Daniel? Você deve estar se perguntando. Passe um tempo com você mesmo, analisando aquilo que você gosta de fazer, analisando o que você sente quando faz determinada coisa, porque isso é muito importante. Você não vai passar a vida inteira fazendo algo que você não gosta.
A sua realização não está nisso. Quando eu falo sobre comunicação, eu estou aqui feliz fazendo isso. Eu não vejo como uma obrigação, eu não vejo como um fardo, não. Eu vejo como um cumprimento da minha missão e isso me deixa feliz. Quando você entender a sua missão, para quem você tem que falar, o que você tem que falar, nada vai te parar. Porque quem tem um propósito tem um acelerador no pé. Quem tem um propósito tem os olhos fitos no horizonte. Quem tem um propósito é uma flecha e flecha só para no alvo. Não se esqueça disso. Ponto número 2, você tem que se livrar. Por que você não entrega a sua mensagem? Porque não busca conhecimento. Ah, Daniel, mas você está falando assim, você nem me conhece. Quantos livros você leu esse ano? Quantos livros você já leu na vida? Qual foi o último curso que você fez? Quando você fez o último curso? Qual a última coisa que você aprendeu e quando foi que isso aconteceu? Você quer ser bom? Você quer ser boa naquilo que você faz? Você não pode parar de buscar conhecimento. Continue buscando conhecimento, porque o conhecimento é o combustível da transformação. Quando você estuda e adquire um conhecimento novo, você ganha energia para produzir mais. Então, para falar bem em público, para influenciar as pessoas, além de se livrar dos medos e entender quem é o seu público-alvo e o que você vai falar para essa pessoa, você precisa buscar conhecimento. Eu sigo estudando sobre comunicação, embora eu tenha feito faculdade de jornalismo, pós-graduação em cinema documentário, formação em roteiro de cinema, embora eu trabalhe com isso há mais de 20 anos, eu continuo fazendo curso e lendo livro. Se você esbarrar comigo na rua, fala, Daniel, qual o livro que está contigo aí? Eu vou abrir a mochila e vou te mostrar. Ó, tenho 2, geralmente eu tenho 2 livros na mochila comigo. Eu sempre vou lendo, intercalando, lendo, sempre buscando conhecimento. Faça o mesmo. Busque conhecimento, encha-se de conhecimento, porque conhecimento é o combustível da transformação. É o primeiro passo da mudança. É você saber o que fazer, para onde ir, o que falar. E número 3, por que você não fala ainda bem em público? Por que você não está influenciando as pessoas? Porque muito provavelmente você não está treinando. Tem que treinar. Tem que treinar o que vai falar, tem que treinar o gesto, tem que, junto um grupo de pessoas, de amigos, ensaia a sua palestra, apresenta a sua palestra para essas pessoas. Começa a falar em público, começa a entregar a sua mensagem, começa a treinar sozinho diante do espelho. Quantas vezes você já me ouviu falando isso? Agora, você já fez isso em casa? Você já treinou diante do espelho uma fala? Se você já treinou, coloca sim nos comentários. Bota sim, eu vou entender que você está respondendo essa minha pergunta. Se você já treinou em frente ao espelho como falar, como gesticular, como ficar parado, coloca sim nos comentários. Eu estou trazendo para você esse conteúdo essa semana, né, para você destravar e começar a falar bem em público, para você começar a influenciar as pessoas e fazer diferença no mundo à sua volta. Porque você é uma flecha e o meu trabalho é formar um exército de flechas, pessoas que vão entregar a mensagem do bem, pessoas que serão a nova influência que esse mundo precisa, pessoas que vão fazer a diferença onde quer que estejam. Ela entra no ambiente e ela começa a mudar o ambiente. Eu estou aqui para te ajudar a fazer isso, dentro do que eu posso te ajudar, que é sobre comunicação e posicionamento. Porque acredita em mim, tem muitas pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem para dizer. Eu quero te deixar um conselho. Na hora de abrir a boca, certifique-se do que o que você vai falar é útil, é bom e é verdadeiro. Útil, vai servir para alguma coisa? Bom, está fazendo bem em alguém? Verdadeiro, é a verdade, não é mentira? Não é mais ou menos? Então, se passar por esses 3 filtros, fale. Agora, se parar em um deles, deixe para lá. Use a sua boca para entregar boas palavras. Use a sua energia para compartilhar a mensagem do bem. Invista todos os seus dias em ser uma flecha, em ser luz no meio da escuridão, em ser a diferença, a nova influência que esse mundo precisa.
Porque se você já começou a caminhar e você já chegou em algum lugar bom, saiba que você pode ajudar muitas outras pessoas a chegarem também. Tem muitas pessoas que estão perdidas, cegas, e você pode ser aquela que vai apontar a direção. Você pode ser aquela que vai acender a luz no meio da escuridão. Agora, para você viver tudo que você planeja viver, para que você tenha destaque, para que você seja ouvido, para que você toque multidões, é preciso desbloquear esse início. É preciso começar a falar. É preciso saber para quem você está falando. Para finalizar a aula de hoje, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar a certeza da importância de você definir isso. É muito melhor produzir conteúdo quando você sabe para quem você está falando. Então, o meu conselho é que você idealize o seu público ideal. É um homem? Quantos anos? O que ele faz? No marketing de conteúdo, no marketing digital, a gente chama isso de definir a persona, tá? E isso funciona muito bem. Quando eu gravo conteúdo, eu gravo imaginando uma pessoa. E essa pessoa, ela simboliza essa multidão de pessoas que está aqui ouvindo. Você precisa entender para quem você está falando. O Daniel, por exemplo, não fala para adolescente, não fala para criança, não fala para idoso. Fala para homens e mulheres que têm a idade parecida com a minha, um pouco mais e menos. Eu falo para você. Eu falo para você que quer se comunicar melhor. Eu falo para você que quer crescer nas redes. Eu falo para você que carrega uma história que merece ser compartilhada. Quando eu gravo um conteúdo aqui, eu gravo pensando em você. E é exatamente o que você precisa fazer quando for gravar os seus vídeos, quando for entregar a sua mensagem, quando for falar em público. Quem é o seu público-alvo? Do que ele gosta? O que ele sente? Qual é o medo que ele tem? Qual é o sonho que ele tem? Essas respostas vão te ajudar a definir o que você vai falar. Para quem vem primeiro e o que vem depois. Defina esses dois pontos e você sempre terá conteúdo para entregar às pessoas. Comece a entregar a sua mensagem e as pessoas vão começar a se aproximar para te ouvir mais. Decida ser a nova influência que esse mundo precisa. Decida entregar o que tem de melhor dentro de você. Você que já viveu tanta coisa, você que já aprendeu tanto nessa vida, você que passou por altos e baixos, você está pronto, está pronta nesse momento para influenciar pessoas. Você não precisa olhar para os outros e se comparar e achar, não, mas fulano é melhor e eu não posso ainda. Não, não. Olha para você. Olha para quem você era ontem e quem você é hoje. Note como você melhorou. Notou? Pois é. Chegou a hora de você contar isso para todo mundo. O que você aprendeu, o que você viveu e o que você sabe. Flecha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Eu quero te pedir uma gentileza, que você se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, a hora é essa. Aperta no botão inscrever-se aqui embaixo e seja uma dessas tantas flechas que se reúnem aqui às terças e quartas, 7 da manhã, para ouvir um novo dia. Muito obrigado, a gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no canal. Te desejo, Flecha, saúde e paz. Tchau.